Hollywood, o grande polo de produção cinematográfica do planeta. Vale do Silício, o parque tecnológico que deu origem às empresas mais importantes da atualidade. Esses dois lugares estão situados na Califórnia. Mas apesar de sua riqueza impressionante, o estado americano também vive numa condição de extrema pobreza. E nesse vídeo nós vamos te explicar como a região mais rica dos Estados Unidos está colapsando. A Califórnia é o estado mais rico dos Estados Unidos, com um PIB de vultuosos 3,5 trilhões de dólares. Se fosse um país, ele estaria entre as 5 maiores economias do mundo, acima de grandes países como Rússia, Reino Unido, França e o próprio Brasil. Mas apesar de ser a joia americana, suas raízes vêm do México. A Califórnia era um território mexicano e os primeiros americanos a fixarem residência por lá chegaram apenas na década de 1830, sequer 200 anos atrás. Porém, essa chegada de americanos foi em larguíssima escala e logo eles próprios passaram a reivindicar que os Estados Unidos anexassem o território californiano. Então o governo norte-americano fez uma proposta de compra de 25 milhões de dólares por ele. O México prontamente recusou. A questão foi resolvida da pior forma, com uma guerra que durou de 1846 a 1848. Ao fim dela, os Estados Unidos tinham expandido seu território em 25%, enquanto o México tinha perdido metade de suas terras. Entre esses territórios conquistados pelos Estados Unidos estavam o Texas e a Califórnia, seus dois grandes motores. No caso da Califórnia, não demorou muito para que o estado provasse o grande valor que tinha. Ainda durante o conflito, descobriu-se a existência de enormes reservas de ouro no Vale do Rio Sacramento. E assim como nós bem sabemos, com a nossa história de grandes reservas de ouro e diamante, onde existe riqueza, atrai gente. Um enorme fluxo migratório atingiu a Califórnia, que passaria de 15 mil habitantes em 1848 para 100 mil apenas 2 anos depois. Sua economia cresceu assim como sua população, o que como efeito colateral levou ao fim da corrida do ouro, pois ele já havia sido quase totalmente extraído. As reservas de ouro deram à Califórnia o apelido de Golden State, ou Estado Dourado em português. Na reta final do século XIX e início do XX, a região precisava diversificar sua economia à medida que a mineração deixava de ser uma prática lucrativa e abrangente. Para tanto, ela investiu em infraestrutura, inaugurando ferrovias que ligavam o território a vários outros estados americanos, o que novamente levou a um drástico fluxo migratório. De outra riqueza natural, a Califórnia tiraria seus lucros: o petróleo. Na primeira metade do século XX, ela era a maior produtora do commodity nos Estados Unidos. Existiram outros pontos vitais para entender a dinâmica econômica de um estado praticamente tão rico quanto a Alemanha. Ao longo das décadas, a economia continuou a se diversificar, plantando as sementes de duas grandes indústrias, Hollywood e o Vale do Silício. Dois setores distintos, mas que conquistaram o mundo e, de certa forma, o transformaram. Com eles, a Califórnia se consolidaria na calçada da fama. O Estado Dourado. A natureza deu muitas dádivas à Califórnia. Apesar de conviver com estiagem e problemas hídricos, o território também é diverso, com amplas áreas férteis. Não é à toa que ele é hoje responsável pela produção de 2/3 de todas as frutas consumidas nos Estados Unidos. A agricultura é uma parte importante do estado. Ele tem quase 90 mil fazendas que cobrem 30% do território. No início do século passado, as vastas terras, com montanhas e planícies pouco povoadas, também serviram como um atrativo. A indústria cinematográfica americana passou a ver com bons olhos o local, que era ideal para a montagem de grandes estúdios e cenários. Uma locação dos sonhos, com desertos, selvas e montanhas servindo de paisagem. Já na década de 1920, 3 grandes estúdios estavam sediados em Hollywood: Warner Bros., Paramount e Columbia Pictures. Pelo resto do século, o estado apenas se consolidou como a capital do cinema dos Estados Unidos, sendo o cinema americano mais famoso do mundo. Não é exagero dizer que Hollywood é a capital do cinema mundial, abrigando as mais famosas obras e premiações. Por conta disso, grandes celebridades e artistas também moram na Califórnia, especialmente nos luxuosos bairros de Beverly Hills e Bel Air. No início do século passado, outro polo econômico californiano surgiu: o Vale do Silício. Desde o princípio, ele atuava no desenvolvimento de tecnologias. Rádio e televisores logo começaram a ser desenvolvidos por lá, e a região se tornou vital na produção de equipamentos eletrônicos militares, ainda mais no contexto da Segunda
Segunda Guerra Mundial. Situado às margens da Baía de São Francisco e sendo há décadas centro de desenvolvimento tecnológico, o Vale do Silício só ganhou esse nome em 1971. Ele foi apelidado assim porque empresas como AMD e Intel haviam nascido lá e suas principais produções são de chips, com o silício sendo a matéria-prima na composição. O local também é a terra natal de outras gigantes de tecnologia, como Apple, Google e Facebook. Elas ainda mantêm suas sedes na região, como nas cidades de Cupertino e de Mountain View. Essas três empresas também estão no top 10 das companhias mais valiosas e valem ou já chegaram a valer trilhões de dólares. Toda essa riqueza tendo a Califórnia como sede. Mas apenas poucos quilômetros dessa opulência espantosa, existe um mar de pobreza que está tomando conta do estado. Abrigando os mais prestigiados executivos, artistas e celebridades multimilionários no geral, a Califórnia exala riqueza. Como já citei, bairros de classe alta como Bel Air e Beverly Hills têm algumas das mansões e condomínios residenciais mais impressionantes dos Estados Unidos. É inegável a qualidade de vida comprada pelas variadas riquezas californianas, mas isso tudo é uma bolha quando olhamos para o quadro geral do estado mais luxuoso das Américas. Ele é rico, mas extremamente desigual. Mais de 1 em cada 6 californianos é pobre, de acordo com o relatório de março deste ano, encomendado pelo governador local. Embora a Califórnia esteja no centro da inovação em ciência, tecnologia e negócios, ela também tem a maior taxa de pobreza dos Estados Unidos, quando levamos em conta o custo de vida e moradia. 100 mil pessoas são moradores de rua em todo o estado, ao passo que, segundo a Forbes, o estado é o que mais tem bilionários em todo o país norte-americano. Com um gravíssimo problema de habitação em São Francisco, cidade que está na mesma região do bilionário Vale do Silício, as ruas estão apinhadas de pessoas sem teto. Essa crise de habitação pode ser explicada pelos aluguéis caríssimos da cidade. Lá, a média mensal do aluguel de um apartamento é de $3.000. Com tantos moradores de rua, existe uma pressão no sistema de abrigos do estado, e o sistema é incapaz de suportar a demanda. Sem casa, muitos precisam se adaptar às circunstâncias mais difíceis possíveis e fazem isso montando barracas rudimentares em calçadas. Existe uma carência de abrigos para essa fatia da população, e se as barracas não forem uma solução, apenas o relento será. Além disso, muitos sem teto acusam o governo local de truculência ao solicitar que eles se retirem, junto de suas barracas, de pontos específicos das ruas, como perto de pontos comerciais. Essa truculência vai de encontro justamente à política de combate à desigualdade social que o governo californiano diz praticar. O estado é tradicionalmente um reduto democrata e progressista no país norte-americano que está cada vez mais polarizado. Não muito tempo atrás, o governador Gavin Newsom lançou um programa multimilionário para auxiliar as pessoas a pagarem aluguel. A Califórnia tem muito dinheiro no caixa para socorrer os mais necessitados. Isso porque sua carga tributária é volumosa para pessoas de renda alta. Não precisa ser nenhum especialista para saber como as pessoas detestam cargas tributárias altas, sejam elas pobres ou ricas. Esse motivo derradeiro, somado a todo o restante do caos que o estado virou, originou um fenômeno: a fuga de milhares de pessoas da Califórnia. De 2019 a 2021, foi registrado que cerca de 500 mil de pessoas deixaram a Califórnia para se estabelecer em estados com carga tributária mais leve e com menor custo de vida. O estado mais buscado nesse fluxo migratório foi o Texas, o segundo mais rico dos Estados Unidos. A fuga não se limitou às pessoas, pois as empresas também estão saindo em massa. Novamente, o Texas é o destino. Sair do estado mais rico do continente para o segundo mais rico pode parecer uma diferença mínima ao olharmos de fora. Mas Califórnia e Texas compartilham mais diferenças do que semelhanças. Afinal, um é profundamente democrata, ao passo que o outro é fortemente republicano. A Califórnia se destaca por estar cada vez mais regulando a atividade empresarial e aumentando a carga tributária, enquanto o Texas faz o completo oposto. Segundo o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, o custo de moradia na Califórnia é 60% maior que no Texas. Com menos tributos e mais liberdade de empreendimento, além de ter uma economia tão atraente quanto a californiana, fica evidente porque as empresas também estão se mandando para o Texas. E entre essas empresas estão inclusive aquelas pertencentes ao Vale do Silício. A Oracle é um exemplo das que abandonaram o Golden State nessa direção. A Tesla de Elon Musk está expandindo cada vez mais suas fábricas no Texas e em 2021 mudou sua sede para Austin, capital do estado. Para Musk, a Califórnia se tornou um estado burocrático e inimigo do empreendedorismo.
A HP, uma das mais antigas empresas do Vale do Silício, também seguiu o rumo da Tesla. A Apple abriu seu segundo maior campus lá no Texas, num investimento que supera a casa do bilhão. Com medo de ser banido nos Estados Unidos, o TikTok quer abrir um escritório na terra do tio Sam, e o Texas é o estado cotado para receber a sede. 10 anos atrás, seria inimaginável que uma das maiores redes sociais do mundo escolhesse qualquer outro estado americano que não fosse a Califórnia para se fixar. Além disso, o cenário de empregabilidade na Califórnia está oscilando, apesar de ainda não ser um problema como a habitação. Muita dessa oscilação se deve à crise que as Big Techs, como Google e Meta, estão passando. O gigante das buscas demitiu 12 mil funcionários no começo desse ano de 2023. Já a empresa de Mark Zuckerberg anunciou uma onda de 11 mil demissões no fim de 2022 e dispensou mais de 10 mil funcionários em 2023. Naturalmente, uma fatia considerável dessas demissões se concentram na região do Vale do Silício, impactando o mercado de trabalho local e jogando mais lenha na fogueira. O primeiro boom econômico do estado ocorreu por conta da corrida do ouro, mas suas riquezas se estenderam para muito além disso. Acima de tudo, a Califórnia é midiática na mesma medida em que é rica. Os mais prestigiados executivos estão lá, com suas empresas trilionárias sediadas em parques empresariais que esbanjam tecnologia. Os atores e cantores que fazem sucesso mundo afora têm mansões aos montes nos bairros mais suntuosos. Em suas garagens estão carros que custam alguns milhões de dólares em coleções que servem para cada dia da semana. Tudo isso contrasta com uma pobreza extrema de pessoas que dormem ao relento, sem saber o que vão comer no dia seguinte. Essa é a Califórnia. Agora, eu só preciso te alertar sobre o que chamo de a nova era. O mundo mudou e a forma como podemos criar e gerenciar nossos recursos também mudaram. Hoje, qualquer pessoa com acesso à internet, meia hora por dia e a estratégia correta, consegue fazer uma renda de pelo menos $1.000 com a internet, sem precisar aparecer, sem precisar vender nada e começando do absoluto zero. E pela primeira vez na história, eu decidi revelar o meu segredo para viver da internet. E você pode descobrir clicando no link da descrição ou no comentário fixado e assistir a apresentação gratuita que liberei, ou aponte sua câmera para esse QR Code aqui. Inclusive, eu já recebi o relato de pessoas comuns que conseguiram criar uma nova fonte de renda segura e sustentável só através dessa apresentação. Então, se faz sentido para você, eu não sei o que você está esperando. Quer entender sobre a crise dos varejistas brasileiros? Clica no vídeo que aparece agora na sua tela que eu te explico. E por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!